Não dá hipótese. Ju, vou-te Ela dar... está sempre tipo de um lado para o outro. Ju, Sim, eu vou... não te preocupes, ninguém vai Ó, Ju, saber. ninguém quer saber na internet. És Não uma vai. mulher, a única coisa que eles querem saber é estes nomes, não é mais nada, infelizmente. É isso. Infelizmente estou escondidas. Está frio. Ah, infelizmente estão escondidas, ok. Nós queremos Felizmente para viewers. eles. Nós queremos viewers, mas também ainda não chegámos a esse ponto. Talvez no verão tenham mais sorte. Oh, God! Oh, Virgo. Pronto, não interessa. Isto é as pessoas a pensarem, nunca mais chego ao verão. Puta que pe... Ah! Olá, meus Tugas. Nós somos o StugaCast. E o que é que nós somos? Não sei. Somos constituídos por 4 membros. Eu, Orfeus, Missy Ju, Crase e a Lady Annie. A Lady Annie, como tem mais juízo que nós, foi dormir. E nós estamos aqui. Mas não se assustem porque se acham que isto correu mal até agora, a partir daqui vai ser sempre a cair. Portanto, meu amigo Crase, apresenta-te aos nossos viewers. Quem tu és? Quem tu és? O que é que tu gostas de ver em termos de animes e jogar? Ok. Diz só 2. Ok, o que é que eu sou? Diz Eu os sou teus um... primeiros. Hã? Diz os teus primeiros. O que foi o teu primeiro? Quem é que foi o meu primeiro? O meu primeiro que é anime? Joana. Claro! Espera, precisas a falar isso. Se não era a minha primeira, não a primeira. Adiante. Ok. Primeiro anime que foi o Profissionalista. Naruto. Acho que eu. Não, tecnicamente o primeiro anime que vi foi o Dragon Ball, mas o primeiro anime que eu vi com consciência que era um anime foi o Naruto. Uhum. Jogos que gosto de jogar: Kingdom Hearts, Final Fantasy e por esses fatos. Ou seja, RPGs. És um fanático por RPGs, RPGs. action-based e alguns turn-based. Eu sei que isto é um pouco random, não te querendo interromper, viste o trailer do Final Fantasy VII? Já vi. E o que é que eu te disse? Eu sei. O que é que eu te disse? Eu disse que ia ser o combate do Kingdom Hearts. Por momentos eu fiquei triste e fiquei contente ao mesmo tempo. Portanto, não sei, estou um bocado dividido aí. É a despedida de um velho amigo de sistema de combate, não é? Yeah. Missy Ju, quem é que és tu? Eu sou a Missy Ju. Tenho 22 anos, portanto ainda sou novinha. Too old, do not want. A minha experiência a nível de animes, portanto, aquela que eu não sabia, ou seja, aquela que eu não tinha, portanto, a noção que é considerado anime, portanto, foi Dragon Ball Uhum. e depois Sailor Moon, como todas as raparigas de minha idade. Yeah. O anime primeiro que eu vi, tendo a noção que era anime, Aham. foi o Naruto. Foi através dos meus amigos. O Orfeu estava a ter um Eu vou dizer que não consegui ver o Naruto todo. É verdade. Eu gosto muito da história, mas não consigo. Tipo, é Muita sempre a letra. mesma merda. Aparece o inimigo, o Naruto vai ter com o inimigo, leva na boca, aprende o Rasengan e vence o inimigo. Eu acho que é mais fácil ver Dragon Ball para mim do que ver Naruto. Namek vai explodir dentro de 5 minutos, 2 horas depois. Acho que não há nada a dizer sobre isto. E pronto, eu sou o Orfeus, é claro, não é? Toda a gente já sabe quem eu sou porque eu sou a única pessoa que aparece neste canal. Porque até agora tenho sido a única pessoa a aparecer. O primeiro anime que eu vi com consciência foi o Tsubasa Reservoir Chronicles. Não, mentira, foi o Triple Exolic. Foi o primeiro que eu vi com consciência. Ainda nasci radical. Não vi o Triple Exolic. Não, tu já viste. Não, Tu já só vi o viste? Tsubasa. O Triple Exolic nunca vi. A sério? Não viste a origem dele todo? Não. Isto é... eu Vi vi as Naruto. referências que existem no Tsubasa, mas nunca vi Não, o Triple Exolic. o Triple Exolic, isso tudo do Tsubasa está à parte e aquilo é basicamente sobre a bruxa que concede os desejos a vários Sim, personagens. eu percebi. E depois no Tsubasa junta-se tudo, por assim dizer. É interessante. E em termos de jogo, eu prefiro beat'em ups, fighters e JRPGs, ou seja, tudo que seja nipónico. Tanto que estou entusiasmadíssimo não pelo Final Fantasy VII, mas sim pelo Persona 5. Eu acho que sou a única pessoa A Ju não nos disse o que é que. que gosta de jogos. Qual é que os jogos os tipos de jogos dela. Já sabemos que é Sims. Pronto.
Sim, sim. Ela ainda agora- Ok, correto, é Sims, é Sims. Eu sim, é. O primeiro jogo que eu alguma vez joguei foi César 3, Faraó, Uhum. com 5 anos, antes de sequer perceber a porcaria da estratégia. Mas sim, são jogos de estratégia que eu gosto de jogar dentro desses. A nível destes mais aliciantes e novos de RPGs, MMORPGs. MMORPGs. Yeah, isso. Uhum. O meu primeiro grande amor que levou-me ao mundo dos jogos literalmente através do meu melhor amigo foi o Lineage. Lineage apanhou-me logo numa altura em que os Camaels tinham saído e eu adorei aquela raça. Portanto, a partir daí fui sempre a procurar jogos muito parecidos que Ou seja- tivessem o mesmo gameplay, Aham. ok? A nível de jogar online com outros jogadores, portanto, Sim. nesse nível. Eu gostava de ter jogado um bocadinho mais de Call of Duty, Sim. mas uma vez que eu não tenho computador nem consola para jogar isso, não money for that. Não, eu gostava de futuro continuar um bocadinho a insistir nisso. Money, mas não há money para isso. Atualmente, claro que o que está mais na moda agora e mais popular se tornou foi o League of Legends, portanto esse é o meu jogo de eleição, é aquele que eu quero me tornar boa nisso, ou pelo menos conseguir chegar a ter Diamond. Vamos lá ver. As expectativas não são nada altas. Nada altas. Nada. Eu fiquei presa em Silver 1 e não consegui chegar a Gold. Portanto, a frustração é muito grande. Pronto, eu cheguei a Gold uma ou duas vezes e depois desisti, portanto. Lá está. Essa Sim, é a mas luta. tu já estavas numa altura, já estavas em tilt, já estavas basicamente a desistir de jogos como o League of Legends. Tu já andavas a sim, jogar sim. mais RPGs online. Aquele que tu Não, mostraste. Não, isso foi antes. Eu antes jogava mais MMOs, depois passei para o League Uhum. e depois passei para alternativas ao League como o Smite e essas cenas assim. Sim, mas tu agora Lá estás está. muito mais ativo no Smite. Mas lá está, tu também já tens um computador um pouco melhor para o Smite. É possível, não sei. Tanto Eu vou que- trocá-lo, portanto, yeah. Tanto que a minha escapativa quando eu me senti mais frustrada a nível do League of Legends foi o Diablo. Nunca tinha jogado o Diablo. E comprei o Diablo 3, mais a expansão. Não me arrependo. Sim, o jogo é repetitivo, tu jogas 10, 15, 20 vezes com os teus amigos porque queres levelar as personagens, queres ver os personagens no full potential. Uhum. E depois os rifts e isso, mesmo com as novas atualizações, mesmo com estes updates fantásticos do Can Ice Cube, jogar sozinho é um bocado chato e andar atrás das lendárias que tu queres e depois chega ao fim da season, apanhaste a lendária que tu queres e afinal já esquece, Isso descreve muito build, forte. essa build já não vai funcionar, rapariga, então caga nisso. Por isso é que eu acabei por desistir um bocadinho outra vez do Diablo. Mas é um bom jogo, quem não tem, eu aconselho. Foi a minha primeira compra, Uhum. my money. Foi a minha primeira compra e eu. Com que idade? Com que idade é que tu compraste o primeiro? Então, peraí, tu até agora tens estado a sacar jogos? Oh. Não, filho, os meus jogos que eu jogo são todos free to play. Do what you want because a pirate is free. You are a pirate. De quem nós vamos falar? One Punch! Esse intro está mesmo na cabeça do pessoal. Yeah. E tu. Mas pronto, vais ser tu a começar este tópico, Missy Ju. Obrigada, verdade. Orfeus. Porquê é que eu me incomodo? Para que é que eu me incomodo com os nicks, não é? Para que é que eu tenho este trabalho todo e depois... Foda-se. Orfeus. Esquece, já foi. O gato já saiu do saco. Podes continuar. Então é assim, One Punch Man
Não sei se o pessoal sabe, se o pessoal só começou a ver o anime, tipo eu. É assim, o One Punch tem duas mangas. A primeira manga, que é a original, não é aquela que vocês provavelmente conhecem. A manga original é um bocadinho mais tipo esboço. É um sketch, literalmente. O autor, que se dá pelo nome de One, é o que está na nossa mangafox.com. Portanto, ele iniciou esta manga como hobby. Portanto, o senhor tinha uma boa história e começou a fazer sketches. E assim foi. Supostamente era só para ser o primeiro capítulo desta história do One Punch Man. Mas, pelos vistos, o público adorou a história e pediu então para que ele continuasse. Exatamente, já conta com 154. Não é? 154 capítulos para nós conseguirmos ler, tanto na primeira como na segunda. Portanto, isto chamou a atenção do nosso Murata. Murata Yusuke, que não toda a gente sabe, mas este homem participa em maior parte dos animes que nós conhecemos. E a história chamou a atenção a este senhor e realmente virou-se para o One e propôs-lhe que ele o ajudasse a nível gráfico a melhorar o seu desenho, e por isso a gente já conseguimos ver uma grande diferença na segunda manga. Acontece que o nosso One na altura encontrava-se a trabalhar. Exatamente, isto era realmente tudo um hobby. E quando o Murata lhe propôs, olha que isto está a ter realmente grande aceitação, isto vai ser uma revelação do ano, a nível de manga e a nível de anime. Porquê é que não desistes do teu trabalho e vais trabalhar a full time? Porque realmente isto é bom. Claro que não é como uma boa pessoa, toda a gente iria dizer, como foi o caso, pá, não, eu estou a trabalhar, eu só considero isto um hobby. Pá, é melhor não, já viste se isto está para o torto. Então, assim foi. Para azar ou para a sorte do nosso One e do nosso Murata, passado um mês, despediram. É verdade, passado um mês, despediram o nosso grande ator, One Punch. E como podem calcular, isso foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido, porque depois o homem, né, conseguiu dedicar o resto do tempo dele e full time ao nosso anime preferido do momento, que é o One Punch Man. Claro que ele está a fazer ilustração para o pessoal que é surdo. Exatamente, ou seja, o homem acabou por ser despedido e agora é podre de rico, portanto quem me dera ter a sorte dele. E eu que desenho melhor que ele. Pronto. E assim a nossa história de One com o nosso senhor Murata Yusuke. Portanto, a ideia deste podcast aqui com nós três, infelizmente a nossa Lady Annie não se pode apresentar, não é? Está na hora dos Não pode estar patinhos. presente, sim. Está na hora dos patinhos, exatamente. Isto também é um hobby nosso. Toda aqui a gente trabalha, menos aqui o nosso querido Orfeus. É mentira, também trabalho. E pronto, a ideia é a gente discutirmos aqui a nossa primeira vista deste anime e da manga. Portanto, Orfeus, tens o poder da palavra. Olha, Como é foda-se. que... Sim. Apanhaste-me desprevenido, estava a pensar no dinheiro disto. Eu estou pensando no dinheiro. Achas que valeu a pena? O que é que achas? Qual é que foi a tua... À primeira vista, o que é que tu achaste logo deste anime? Eu comecei na manga. Primeiro de tudo comecei logo na manga, mas não comecei na manga original. Comecei na manga em que ele já tinha a ajuda do ilustrador, o que ajudou bastante a passar a história. Porque por vezes eu digo isto por mim, mas eu não consigo ler mangas em que os mangakas não saibam usar os tons. Ou seja, esboços muito soltos ou desenhos muito escuros, algo que não... se for um mangaka que não saiba definir bem os traços das personagens e das paisagens e tudo isso, eu às vezes acabo por me distrair da história e eu não consigo ler por causa da confusão visual que se passa.
E o que ajudou ao ver a manga nova, por assim dizer. E a partir do primeiro momento foi lentamente. Porque eu li o título e eu, que raio, One Punch Man, o homem que destrói tudo só com um murro, como é que isto funciona? E à medida que foi aparecendo e que nós vamos vendo a personagem e a lidar no dia a dia com o facto de querer desafios e adversários e assim só com um murro destrói-os imediatamente, é um pouco triste. Mas eu adorei uma das formas que ele nos ilustrou o poder dele, que foi, sabem que na manga quando aparece um inimigo ou um vilão assim poderoso faz aquele discurso todo: eu sou o mais poderoso, tu não me vais vencer. Um dos primeiros monstros que aparece nem chega a acabar a frase. É a melhor piada ilustrativa que eu já vi na minha vida. Ele está a dizer aquele discurso todo, ele chega lá, dá-lhe um murro, ainda está lá o balãozinho da fala e só vês o boneco a arrebentar. E eu caguei-me a rir com aquilo, porque eu estava à espera de ver aquele trope de vai fazer o discurso e depois ele vai se virar a rasca e depois vai só com um murro, aquele murro derradeiro vai conseguir ganhá-lo, mas na verdade não é nada assim, o gajo simplesmente chega ao pé dos inimigos, BUM! Ou seja, não tem paciência para estar a ver chit-chats. Porque Como no Naruto, por exemplo. Pois, o Naruto e os flashbacks de 5 em 5 minutos de coisas que aconteceram curiosamente há 5 minutos atrás. Daquela vez de lembras-te da minha infância podre? Eu lembro, vamos nos lembrar os dois. O engraçado é que o One Punch Man não tem nada disso. Não, o One Punch... Só mais para a frente é que acabamos por descobrir porque é que é o One Punch. Não se poderia dar ao luxo disso, porque eu descobri hoje. Eu ainda não tinha visto isso. One Punch só tem 12 episódios. Sim, e mais 6 ovas, acho eu. Eu fiquei um bocado triste. Porque mas é assim, porque... mas eu vou-te explicar porquê. A anime está excelente. Mas quando tu passas para a manga, vês o detalhe que os autores puseram na obra. Porque o primeiro filler que te aparece é a luta do Genos contra o Saitama. E na anime está como uma luta medianamente rápida. Ou seja, não demora demasiado tempo. Mas na manga ele dá-se ao trabalho de colorir, ou seja, de desenhar cada traço que acontece nessa luta. E está muito fixe. Da maneira como ele... A maneira que ele tem de ilustrar as situações na manga, por vezes torna-se um pouco prolongada. Ou seja, já chegaste a ver aquele episódio em que, spoiler, aparece o cometa. Em que aparece o número 7. Dos 10 mais fortes, o número 7 aquele robô. Sabes quantas páginas é que ocupa essa descida? 5 páginas que ocupa a descida, só para ver os pormenores todos do robô. E eu achei isso interessante, porque muita gente pensa, One Punch Man é só sobre o One Punch. E uma coisa que me atraiu sobre essa manga e sobre essa anime é que o One Punch está lá, mas é uma espécie de... Se tudo falhar, temos o One Punch. Lá. Porque o mais interessante desta história chega a ser o quão não heróico e casual o nosso herói é. Ele não quer saber se não consegue proteger toda a gente. Ele não quer saber se consegue salvar, se ele consegue derrotar todos. Ele só quer isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Porque já houve casos em que, logo no primeiro episódio, não é verdade? Não, mas isso só mostra na manga. O quê? Salvar a miúda. Mostra na manga. Mostra sim. E há uma pequena nuance. Tu na manga sabes que a miúda foi salva por alguém. E no anime, tu ficas assim, dear God, ele acabou de matar uma criança, vou começar a chorar. E depois, não, afinal está ali um gajo de capa vermelha, tipo careca. Yeah. Ok, isto vai prometer. Portanto, ele realmente quer salvar, porque assim, essa realmente é a motivação dele. Ele quer salvar, só que ele depois tem um grande objetivo na vida dele. É encontrar alguém para andar à porrada. É o que ele quer, ele só quer ser um herói como hobby. Tu não percebes? O objetivo dele não é ser o herói para salvar as pessoas. Ele quer ser herói para andar à porrada, para ver se encontrar alguém que não seja morto por um murro. E isso acontece.
só ainda vi 2 lutas em que isso acontece, que é a invasão do povo marítimo e uma invasão extraterrestre, que é onde estamos agora no anime, e depois é a invasão extraterrestre. Aí vai aparecer o único gajo que deixa o Saitama a sangrar. E é uma das melhores lutas que eu já vi desenhadas, porque não acaba no murro. E outra coisa que eu gosto que ele ilustra na obra é que o Saitama, o One Punch Man, está desenhado de forma simplista na manga. E depois todo o roster dos 10 elites está desenhado ali com um pormenor todo aí bonitinho, estás a ver? Aquela... Só para mostrar que, ok, temos o One Punch, ele é a personagem principal, mas também temos este roster de personagens XPTO, todas espetaculares. E é uma coisa que eu também gosto de não ser aquele foco de vamos só focar no herói e o resto está lá só para o enaltecer. Portanto, podes dizer que... É aquele típico roster de tens a personagem principal que é aquela que se destaca mais. Exato. Neste caso destaca-se não pela complexidade, mas pela simplicidade. Mas tipo, tens sempre aquela característica que define, olha, esta é a personagem principal. Ou é aquela que está no centro, ou é aquela que tem uma determinada característica que a faz principal. Aqui neste contexto não tens. Pronto, tipo, é a principal por estar destacada de uma forma depreciativa. Yeah. Sim, tanto que até é engraçado, porque assim, realmente é o nosso Saitama que acaba por fazer os maiores salvamentos a nível das cidades e mesmo da terra, e os louros vão sempre para os géneros, para o seu aprendiz. E essa parte é aquela que eu acho mais engraçada, é exatamente isso, é que eles continuam a... Pá, eles nem olham para o Saitama, eles vão diretamente aos géneros, oh meu Deus, tu conseguiste fazer isto, foste tu que fizeste isto, e ele depois fica assim como naquela, pá, isto tem manha, vou dizer que sim, porque se calhar tentou proteger o meu mestre, vamos ver o que é que estes gajos andam aqui a tramar, e depois, olha, rank S, e o Saitama rank B. Sim, mas se tu fores a reparar, o Saitama tem as mesmas permissões com o rank S, portanto... Exatamente, mas ninguém sabe. E ninguém vai reconhecer isso tão cedo, e é isso que eu acho, pelo menos a mim deixa-me um bocado frustrada. Mas é aquela expectativa que, opá, vai acontecer aqui uma coisa, é agora que eles vão-se aperceber, e é agora que o nosso Saitama vai ficar mundialmente reconhecido como um herói rank S nível 1. Exatamente. Ou então rank especial, rank SS, ou uma cena assim, isso porque, não sei se já reparaste, mas é assim, eles têm ranks S e depois têm os graus. Sim. De 1 ao 10. De 1 ao 10, ou sendo 1 máximo. Portanto, até agora tens o grau 3, já conhecido, que é... sim, tu ainda não chegaste à parte. Silver Funk. Porque tu ainda não chegaste à reunião do fim do mundo, em que aparece aquela cena que eu estava a falar, em que aparece todos os membros, todos XPTO, e depois o Saitama com uma trollface. Tipo, uma cara mesmo. Ia perguntar se lhe podem dar chá. Exato. Tipo, tal, posso ter um bocado de chá aqui, e depois só vês a maneira assim, depois do gajo. Devo dizer que assim, isso é uma pergunta pertinente. E quando realmente chegam lá com o chá e afinal, dá porque ninguém o pediu. Tipo, só sei também para se lembrar destas coisas tão casuais. Porque tipo, é uma anime de porrada e de heróis, mas também é uma comédia. Eu gosto do facto dele existir e de ser a personagem principal, mas também ter tanto desenvolvimento das outras personagens. E em algumas mangas e animes isso não acontece. E para mim não vejo aspectos negativos. Eu a partir do momento em que vi aquela intro fiquei mesmo completamente... Que é que não fica, na verdade? Mind blown, tipo. Porque uma coisa que eu gosto de ver quando passa de manga para anime é sempre os openings e os endings. Porque tens um opening mesmo para te deixar completamente passado a cabeça para ver o que é que ele vai fazer esta semana, e depois o ending vai só do tipo, acabou, por agora acabou, e depois quando vais para o próximo, One Punch! E eu gosto dessa diferença que eles fizeram. E não é o típico de eu sou herói trágico. Sim, coitado do nosso herói que adora mangas e só quer ser reconhecido por causa das fãs. Se bem me lembro nos primeiros episódios,
Porquê que eu já ainda não tenho tipo montes de fãs atrás de mim? É um clube de fãs. Yeah. Porquê que eu não tenho já um clube de fãs? Estou farto de salvar pessoal, o que é que se passa? Pois De repente os anos, será que já te inscreveste na cena dos heróis? Isso existe? A sério? Andei eu tipo aqui a treinar e tipo à procura de cenas para matar entre aspas. E tipo, há uma liga de heróis para me inscrever para realmente ter um clube de fãs. Pá, está-se bem. Que é assim, tu ainda não chegaste a esta parte, spoilers, mas há uma razão para haver um mais forte nos 10. Só que essa razão deixa-te completamente... Tudo começa a fazer sentido. Porque é que ele é escolhido como o mais forte e porque é que nunca ninguém deu pelo Saitama? Queres que eu te conte? Luís, Ok. acho que estás preparado para saber isto. Sure, why not? Então bora lá, já que isto... O Saitama, durante um ano, resgatou sempre o mesmo gajo. E o problema com o Saitama é que ele baza para aproveitar os descontos nos mini-mercados. O que é que acontece? verdade. Ele destruía os monstros só com um murro e deixava sempre lá o gajo. Ou seja, quem é que fica com os louros? O gajo que está lá de pé. E isto acontece não uma, não duas, mas para aí 10 ou 15 vezes. E ele é votado automaticamente para os top 10 dos S. Então, mas eles ainda não descobriram que esse gajo não é assim tão poderoso? Não, porque eis o problema. Cada vez que ele vai à porrada, o Saitama aparece. Então o superpoder dele é a sorte. Só se Exatamente. for. Não, Ou ele, não, então- ele não tem superpoderes. Ele é um NEET. Ele teve que foi a sorte estrondosa de estar sempre onde está o Saitama. E quando aparece um monstro, o que é que o Saitama faz? Vai à porrada. Toda a gente sabe que o Saitama, se for preciso, aparece, e já não é a primeira vez, aparece-lhe um gajo à frente e dizer: é agora que eu vou tomar conta disto, né? Eu transformei-me num carro porque adorava carros e do género recebeu um murro na cara porque ele estava a pensar: esqueci-me de trazer aqueles legumes. Se calhar devia aproveitar a promoção amanhã. O que é que eu vou fazer para o jantar? Ok, este personagem é qualquer coisa de estranho. Literalmente. Ele só quer empurrar. Pá, na minha Uma opinião. porrada sem querer dar. Não, tudo que seja monstro, tudo que seja monstro e lhe apareça à frente e ele não tiver mais nada a fazer, mata. Aí está. É um hobby, literalmente. É um herói hobby que não tem dele. mais nada para fazer e gosta. Exatamente. Mas Isso é pronto, aquilo. para mim não tem aspectos negativos. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa sobre o One Punch. Que... Tem, para mim tem aspectos negativos. Então, Diz. força Nada é crado. perfeito, portanto. Um dos maiores turn-offs que tive no início da série, Uhum. e embora possa ser visto por um lado como ponto positivo e por outro como ponto negativo, é a aparência da personagem. Porque, para quem não conhece o anime, tu vês a thumbnail com uma personagem careca e tipo, a fazer assim, e tipo, não te atrai, estás a perceber? Só quando sabes mais ou menos sobre o que é que ele é, que percebes o quão fixe é a série. E depois é assim, tu em algumas séries, em muitas séries, tens de desligar o cérebro, pronto, para conseguir visualizar uma série. Porque quando uma coisa se torna muito irrealista, tu às vezes ficas um bocado, ok, está bem. E felizmente, o ponto da comédia é tão alto e tão absurdo que tu não precisas tanto de fazer isso porque estás distraído. Mas se isto falhasse por alguma razão, não ia ter tanto sucesso como está a ter agora, basicamente. Portanto, essa é a perfeição do anime. É absurdo. Pois, aí está, essa é a parte quando boa, faz. mas se tu analisares isto com cuidado e tentares perceber as coisas, tu percebes, realmente é um bocadinho estúpido, tipo, tu não vendo One Punch Man, até é o episódio 10, tu estás a prever, ok, há um vilão, já estás por certo, vai chegar lá, vai dar um murro, está feito.
Tipo, Exatamente. é um spoiler automático sem querer que tu já tens. Mas pronto, isso também já é um bocado generalizado na O maior parte do tempo. o spoiler deste anime é exatamente esse. Não é saber que o Saitama vai lá, é saber se aquele inimigo é poderoso o suficiente para aquilo não acabar em um morro. Então tu queres saber Portanto, quanto tempo é que o inimigo dura? Quantos minutos é que ele acende? Tem Exatamente. de 40 anos. E olhem que acreditem que aquele episódio em que portanto aquele gajo do laboratório, não me perguntei os nomes porque eu esqueci. Sim, da casa animal. Exatamente. Quando ele lá livrou a sua primeira experiência perfeita, que é um autêntico. É um homem escraveiro. Aquilo é uma besta, aquilo é um instinto predador ao máximo, ao alto nível. E quando ele realmente começa a se enervar e a gente vê que o Saitama não está a fazer nada, e lá está, e aparece aquele icónico murro de ele a gritar: não, sou então, quer dizer, se sábado, não sei o quê, não sei o que mais, hoje afinal é que é o dia de promoção, oh caraças, e morro na fronha do gajo, tipo, tipo, eu pensei mesmo que era agora que. Sim, porque é nesse momento que o Saitama diz que sem flexões, sem abdominais. Sem flexões, sem abdominais e 10 km. 10 km todos os dias. Todos os 100 dias e quilómetros. revela esse segredo e ninguém tipo acredita nele e depois os escraveiros só pensam assim, este gajo é estúpido, porquê que ele não me sentia ameaçado por algum motivo? Pá, nesse momento eu realmente pensei que o Saitama fosse tremer, mas não. Acho que a verdadeira força é mesmo A força das promoções. a força das promoções, exatamente. Eu acho que ele devia mudar o nome para One Promotion Man. Olha. Não! Olha. Depois tipo a música começava Promotion! Isso é um bocado comercial mais. Comercial mais. Puto, o jingle era, aparecia ele. Vem ao Pingo Doce de janeiro a janeiro. Depois, em vez de ser ele a andar pelas estradas do mundo e pelos glaciares, era ele nos corredores a ver as promoções e a comparar nos catálogos, sabendo onde é que era mais barato. Ora, Feus, o primeiro supermercado a usar o One Punch Man como cara de cartaz em alguma promoção, eu vou lá a comprar. Porque já sabemos que é o melhor negócio. Porque é o melhor negócio e Saitama está lá. Só pode ser, é a promoção do dia. Portanto, eu acho que toda a gente devia usar a imagem de Saitama falando com o One e com Murata, claro. E sim, eu acho que as pessoas iam dizer, ok. Porque é assim, Ou então tipo alguém faz cosplay e vai ao supermercado. Yeah. Só que aqui em Portugal não existe. Eu acredito que já no Japão isso haja. No Japão já houve No um Japão. cosplayer. Players ir ao supermercado para comprar. Não, um Não, cosplayer ou do One seja, Punch brutal. Um cosplayer do One Punch e um de Genos brutal. Não estou a dizer cosplay, ou seja, de eventos, mas usar a personagem no supermercado ou na lojinha que tenha promoção e está lá o Saitama, tipo, com o seu saquinho de compras e dizer Sugoi! Comprei! Banzai! Nihon Banzai! Mas é assim, aquela coisa que tu tinhas dito, por exemplo, dos pontos negativos do desligar o cérebro. Tu adoras Naruto? Não, eu não adoro Naruto. Não, desculpa, tu disseste que a primeira... Eu tolero Naruto. Eu comecei a ver Então Naruto. desculpa lá. Tu queres falar de repetitivo? Ui! O que é que tu Porque vais é- dizer? Choro, Naruto. Porque é assim, não é só o Naruto que tem esse problema, é o Dragon Ball também. Tu lembras-te Dragon Ball, quando... Fairy Tail. O problema Mas das anime... todas as séries, isso existe em todo o lado, estás a perceber? Há muita altura em que tu tens de ligar o pensamento para conseguir ver uma série. E é uma coisa que às vezes é um turn off, estás a perceber? Eu não vou Já eu não vou ver animes com um pensamento realista, puto. Eu não posso fazer Não. isso. Tudo bem, está bem, mas há um limite, estás a ver? Há um limite. É aquele limite em que a série se torna demasiado estúpida para ver. Tu queres falar sobre estúpido? Tu queres falar sobre estúpido? Um alien a dizer que um planeta arrebenta em 5 minutos. 5 minutos! E isto dura durante 10 episódios, cada um de 20, 200 minutos que o planeta demora a arrebentar. E tu dizes-me que temos de desligar o... Então, eu não estou a dizer
Orpheus, é o Dragon Ball. É isso É o mesmo. Dragon É Ball. o Dragon mesmo Ball que eu me referir. e falemos de outra coisa. Um ninja Sabes que... que- Mas ouve, um ninja que é treinado por humanos, por cães, por sapos e por uma raposa. E só consegue fazer um feitiço. Aí está. É isso que eu me estou a referir. Até livrar o seu verdadeiro poder. O que é? Fazer Depois clones de lançou si o próprios filme e depois que fazer o faz- Rasengan. É Não isso é que tu estás a isso. falar. É assim, isso é. Lá está, pronto, ok. Não, melhor ainda, queres falar de repetitivo? A mesma batalha ser usada 5 vezes. Há Season batalhas one. icónicas! Há batalhas icónicas! Vocês já leram o fim do Naruto? Eu já te disse que Naruto. Eu sei praticamente a história do A Naruto. última já não leio. batalha, a última batalha do Naruto é ele contra o Que vamos ter Sasuke. em 2018. Mas isso já estava toda a gente à espera. Bernardo, isso tinha de ser uma coisa que tinha que acontecer. Não! Não tinha! É como Não se fosse tinha de uma acontecer! Porque havia Mas- um inimigo em comum, eles venciam o inimigo em comum, resolviam as suas diferenças e não tinha de vir a mesma conversa de Imo outra vez de mataram o meu irmão, agora vou matar toda a gente. Mi. Porque ele não sabia a verdade. Ele sabia a verdade! Ele sabia a verdade! Olha, tu acertaste na personagem do Sasuke. Devias arranjar a roupa dele e fazer cosplay. Tipo, tu para Porque ele não fazeres. tem cabelo para isso. Tu fazes Sasuke, sabes o que Ah, tu precisas? uma fruta. Metes o álbum do Linkin Park a tocar, agarras numas lâminas falsas, agarras em sangue falso, vais para uma Porque é clone e começa. Linkin Park e lâminas falsas. Porque o Sasuke é um imo. Crawling in my skin, diz o They will not heal. Ok, tiveste bem agora. Continuando com a série do One Punch, pessoal, portanto já falámos do que é positivo e realmente o que é que faz isto uma boa série e já falámos de alguns aspectos negativos. Eu vejo as séries, não consigo pôr aspectos negativos. Lá está, se eu gostar realmente da história, e é isso que faz-me ver o anime, é gostar da história e é querer seguir a história, ou seja, sentir que é importante o que vem no próximo episódio. E apesar de não ser tão importante os próximos episódios de One Punch, é sempre bom saber se realmente no próximo episódio, pelo menos o nosso Saitama consegue alcançar o nível de rank S. Pelo menos para mim é importante Há o desconto no saber supermercado. isso. Ou o próximo desconto do supermercado. Yeah. Basicamente. Eu ia dizer, tenho aqui uma figura de uma personagem que aparece no One Punch Man. Podia ser uma personagem, peraí. Então vocês estão a ver aquela parte na abertura em que ele dá um murro a uma estrela? Yeah. O que é Está que aqui a tu dizes? estrela. Fuck you! É sério? Onde é que Não, tu não é foste aquela buscar estrela, esse? Não é, esse. mas é parecido. É É, tipo, está tão estúpido já tinha porque, estado há muito tempo. porque esse inimigo nem sequer aparece. Yeah. apareceram Nenhum tantos inimigo inimigos. dos openings. Eu Nenhum acho, dos openings eu acho aparece. que eles aproveitaram O que é opening. bom, o que é bom. Eu acho que eles aproveitaram o opening para mostrar inimigos que ele já derrotou há muito tempo. Se calhar. Foi, a parte boa do opening é que não spoila nada do que Não, acontece. basicamente mostra. Tirando pronto as Isso é personagens a aparecer, mas fora isso não spoila nada do que acontece. Agora outra pergunta. Vocês recomendariam este anime como uma primeira anime? Não. Sim. Como primeira não. Porquê, caralho? Porque pensa assim, se tu fosses ler um livro, isto agora vai ser uma novidade para muita gente, porque há muita gente que não lê, mas se fosses ler um livro e se tivessem a oportunidade de ler um dos melhores livros de sempre, tu ias ler, logo como primeiro livro, sabendo que todos os outros iam ser piores. Vai dar ao mesmo, estás a perceber? É que tipo, uma pessoa que começasse a ver One Punch Man com o primeiro anime ia ter noção que todos os animes que se iam seguir, que ele fosse ver ou não, depois desse primeiro, iam ser comparados, iam ser
piores, provavelmente. Depende das pessoas, Crado. Sim, Depende claro, muito claro. das Eu pessoas. estou exemplo, na minha perspectiva. por Na minha exemplo, perspectiva, tu e quero eu. ir subindo, não quero ir descendo. Tu e eu, já vimos o Code Geass. Assim. Em que classificas o Code Geass? Acima do One Punch Man, ao lado do One Punch Man, abaixo do One Punch Man. O que não é justo fazer uma comparação, porque são géneros diferentes. Não. Sim, é verdade. Aqui, Mas eu estou a falar aqui do do geral, overall, da no opinião geral, que sim, tens sim. das cenas. Tipo, se tu fores comparar, se uma pessoa for ver One Punch e se for imediatamente ver Code Geass, é completamente diferente, mas acaba sempre por fazer comparações, estás a perceber? Neste caso, em vez de comparar a força do Saitama com a força do Lelouch, comparas a força do Saitama contra A o inteligência. pensamento, O a poder previsão do das Lelouch, coisas, exato, o exato. planeamento todo. Mas mesmo assim há falhas no que o Lelouch faz em termos de planeamento, que às vezes não lhe corre tudo bem, enquanto que o Saitama chega lá, puf, GG. Sim, nesse lado o Lelouch é mais humano. E tu, Ju, recomendarias como primeiro anime e porquê? Assim, eu recomendaria, porque, assim, para mim não me interessa se é o melhor anime ou não. Não compartilho da mesma opinião com o nosso caso. Pela simples razão. Até pode ser o melhor anime do mundo. Eu até pensei que o problema fosse a nível de apreciação, não é? Porque tu não vais levar uma pessoa que não percebe ou que não costuma perceber sobre arte e vais levar ao melhor museu de sempre, porque ela não vai conseguir apreciar o museu no seu potencial, não é verdade? Mas neste caso, é assim, toda a gente aprecia boa comédia e esta comédia absurda é bom. Portanto, isto até dava para aparecer na televisão e os miúdos verem. Se não tivesse gore, sim. Sim, porque mais para a frente, tirando porque mais para a ali frente. umas Ou então se as coisinhas. personagens não aparecessem nuas. Sim, um ou dois episódios, mas também não vamos falar sobre isso porque o Chin-chan passa a vida com a coisinha de fora e toda a gente sabe disso. Correção. O Crayon Shin-chan, porque existe uma versão alternativa do Shin-chan que é puramente educativa. Sim, mas o Shin-chan que eu via quando era pequenina era aquela que não era educativa. É A o dança da Crayon, tromba do o Crayon. elefante, a dança da tromba do elefante, a dança da Exatamente. Passa com o rabinho, essas cenas assim. Traumatizante para as raparigas, hilariante para os rapazes. Portanto, Tenho certeza que algumas raparigas também acharam hilariante. aquelas que eram da minha idade só acharam os rapazes ainda mais repugnantes. Vai por mim. Ainda não sabiam o que era a dizer. vitamina P, Luís. Ainda não sabiam o que era a vitamina O quê? P. Ainda não sabiam o que era a vitamina O P. que era a tromba do elefante. Mas continuando. Portanto, isto Para que é que um- vocês usam isso? Para fazer xixi? Para quê? Para que é que Como é que vocês isso têm? funciona? Para que é que vocês têm duas Isso. bolas? É onde guardam o xixi? São as joias da família. Malta, já chega de ação educativa. Mas pronto, sim, é um bom anime, nem que seja para o primeiro anime, sim, porque a pessoa vai ficar assim, epá, realmente gosto destes animes de comédia e vai procurar algo parecido. Não digo que, epá, se calhar vá procurar Naruto e depois, é capaz de se iludir, ou não, desculpem, fãs de Naruto, eu sei. O meu namorado neste momento vai-me dar porrada, literalmente, por estar a falar mal do Naruto. Tu não tenho que ir nada de Naruto. Lá está, muitas coisas. Mas pá, é bom, recomendo. Não, pera, tenho. Nem sequer me lembro disto, mano. E lá está, os nossos geeks. E eu aqui só com as caixas. Literalmente, não tenho mais nada. Não tenho nada, só tenho as caixas dos bonecos. Ela sente-se triste. Ela Sim, vai não ver triste. Ela vai ver anime connosco para o ano. Vamos pensar nisso. Deixa-me tocar-te o meu violino, terra. Esta é a parte em que tu metes cri. Não são só os meus Ok, jutsus então que são eu tô- sólidos. Eu acho que por hoje já tivemos Tem aqui que muito ser. pano para mangas. Queria só dar assim mais
um pequeno aviso do que é que as pessoas podem esperar no blog e no canal. Nós vamos tentar, no mínimo, pôr um vídeo por semana. Às vezes pode ser um bocadinho maior, outras vezes pode ser um bocadinho mais pequeno, outras vezes pode crescer a meio. Tan, tan, tan. Mas não. Papantes! Nós vamos tentar pôr no mínimo um artigo no blog de 2 em 2 ou 3 em 3 dias. Sempre sobre anime ou sobre jogos, por vezes hentai ou então sobre géneros. Quando nós falamos de géneros, What? Por vezes quê? hentai. Sim, meu amigo, nós vamos falar sobre hentai. Mas Você- como é lógico, a gente não vamos falar, vamos escrever sobre isso. Nós vamos escrever Sim, porque Vamos deixar a eventualmente, magia entre linhas. eventualmente poderemos falar sobre certos clichês que nós achamos repugnantes ou bastante divertidos. Eu já estou Vai. mesmo a ver o que é que tu vais escrever. Não fazes nem metade, nem fazes ideia nem pela metade. Eu tenho uma ideia do que é que Nem vais pela escrever. metade. E pessoal, se vocês já viram o nosso último vídeo, não vou começar pelo Bible Black. Não. Esse é Já meu. chega disso. Chega disso. O pessoal já sabe o que é, não interessa. Vamos passar para outros hentais que são bons potenciais e ninguém conhece, ok? Onichichi. Oh, velho, onde é que eu me fui meter? Sério. Olha, querem outro? É o Não percebi quê? nada. É o... É que o teu microfone, tipo. Sim, por isso é que eu tenho que arranjar um microfone novo, não é? Isto é um tilde. Ok. Mas basicamente Ok. vamos sempre tentar ter no mínimo 2 artigos por semana sobre jogos ou animes ou de antevisões que nós tenhamos ou até um artigo de nostalgia de jogos que já jogámos e que temos saudades de antigamente, ou até umas animes que nós já tínhamos visto e sentimos alguma saudade de ver algo assim. E da vossa parte, o que é que vocês... Acham, acharam e gostariam que nós víssemos, falássemos sobre, por aí fora. Dúvidas, questões ou comentários? Todos aceitos, construtivos ou destrutivos, de preferência construtivos. Portanto, já sabem, é só comentarem aí em baixo do nosso vídeo. Até lá Bons jogos! Sayonara. e por flag!